do grupo para você assistir. Então, como eu falei, esse mercado é o mercado onde tem os profissionais mais bem pagos do mundo, tá? Eles vão fazer uma análise para quem mexe com muito dinheiro, tá? Não é que nem a gente aqui. Estou falando de pessoas extremamente ricas, com fundos de investimento extremamente grandes, importantes, tá? Que mexem no mercado mundial. Essas pessoas não vão olhar gráfico, como a gente olha, tá? Eles vão fazer uma análise chamada análise fundamentalista, onde eles vão decidir se vão comprar ou vender com base em alguns dados da empresa, tá? Então, vamos dar o exemplo aqui de Banco do Brasil, tá? BBAS. Saiu uma informação de que o Banco do Brasil não ia pagar dividendos, tá? Se não me engano, foi aqui, ó, dia 21, e saiu no mercado fechado. No dia seguinte, o mercado subiu, tá? O mercado subiu. Por que que subiu? A gente não sabe. Eu sei que 2 dias antes o mercado já tinha precificado essa queda, tá? Ou seja, o mercado financeiro se antecipou à notícia que foi dada no dia 21, tá? O nome desse tipo de trade é inside trade, tá? Quando os players, os caras que mandam mesmo no dinheiro, eles já estão preparados, tá? Eles já estão preparados para o movimento que vai acontecer. Nós não estamos preparados para o movimento que vai acontecer. Nós temos que utilizar os sinais que o mercado vai nos dar, tá? Todas as vezes que existe um grande volume financeiro entrando, alguém comprando ou vendendo alguma coisa, a gente vai verificar que esse player, tá, esse institucional, ele vai movimentar o preço, por quê? Ele acaba sendo tão grande que o movimento que ele faz acaba mudando o preço. Imagina, por exemplo, a gente, na época do açaí, não sei se vocês lembram, mas o açaí era um preço, era bem baratinho, todo mundo consumia e tudo mais, até que o açaí virou açaí frozen. E isso ganhou, por exemplo, o Sul e o Sudeste. Começaram a consumir açaí em quantidades absurdas. O que que o produtor de açaí, o pequeno produtor aqui do Norte, começou a fazer? Ele vendia açaí a um determinado valor, vamos dizer assim, R$ 5 o quilo, R$ 6 o quilo, e uma grande empresa chegou e falou, olha, eu preciso dessa demanda de açaí, eu não posso, eu compro inclusive a 7, inclusive a 8, eu pago adiantado para ter esse açaí que você está fazendo. Então, o produtor de açaí do interior, ele não vai ter vontade de vender para a gente que está aqui, o consumidor final. Ele vai preferir vender diretamente para o institucional, que vai pagar ele adiantado, vai pagar ele com um volume financeiro melhor. E isso fez o preço do açaí disparar, tá? No começo dos anos 2009, 2010. Vocês lembram que teve uma subida do preço do açaí? Antigamente era bem barato. Ainda hoje, né? Não é tão caro assim, mas hoje já se paga R$ 30 no litro de açaí. Eu lembro quando ele era R$ 7, R$ 8 o litro. Então, isso é o institucional comprando mais, tá? Ele compra com antecedência e a compra dele vai gerar sinais, tá? Esses sinais serão sinais gráficos que a gente vai observar aqui. A gente vai conseguir perceber a intenção deles, tá? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em qualquer lugar que a gente olhe, nesses fundos, tá? Nesses fundos aqui. Isso aqui é um gráfico de velas, tá? Eu vou tirar a média móvel para a gente ver somente os candles, tá? Candles verdes significa que o dia foi positivo, candle vermelho significa que o dia foi negativo, tá? A gente consegue observar que nos fundos o mercado já apresentava sinais compradores interessantes, mesmo com o preço caindo, tá? Imagina que nesse dia aqui, por exemplo, ó, o preço estava em tendência de baixa e de repente aparecem sinais compradores que a gente não entende o porquê, mas utilizando outros indicadores, a gente consegue identificar e perceber que, na verdade, eles estavam comprando com antecedência, porque eles já sabiam que o preço ia subir, tá? Então, olha só, a gente percebe que onde tem essas barras maiores, há uma grande movimentação financeira. Aqui já começa a aparecer quem é dos vendedores, e aí ele começa a cair, tá? Então, os players, tá? Esses caras, os institucionais, eles que vão ditar o caminho e a direção do mercado. A gente não tem como saber, a gente só pode observar os sinais.
que a gente tem com isso, tá? E essa plataforma ela é bem completa porque, além dos sinais gráficos que ela nos dá, ela também nos dá vários indicadores que a gente pode utilizar. Volume financeiro, médias móveis, ajuste do gráfico diário. A gente pode colocar, inclusive, layouts diferentes para conseguir ter o melhor sinal possível e entender a direção para que esse preço vai, tá? O que que a gente tem que fazer, então, para conseguir ter esse resultado, tá? A gente vai utilizar, além da estratégia que eu vou mostrar, principalmente um gerenciamento de risco, tá? O que significa isso? Grandes fundos de investimento, grandes investidores, grandes institucionais, esses caras eles não trabalham dentro do limite financeiro que eles têm. Tá? Tem que pensar que, por exemplo, na conta deles não é uma conta pessoa física que tem lá 1 milhão de reais, não. Os caras têm 100 milhões de reais, têm 200 milhões de reais para colocar no jogo, tá? Então eles não colocam tudo em uma ação, tudo em um fundo multimercado, não. Eles fazem uma diversificação disso e para cada ativo que eles vão diversificar, eles têm um risco máximo que eles podem correr, tá certo? Então, por exemplo, dos 100 milhões de reais lá, ele vai pegar 2 milhões, 5 milhões de reais, vai colocar numa mesa de operações com 20, 50 traders institucionais, e esses traders vão ter uma meta lá, vão receber uma conta lá, vamos dizer, de 100 mil reais, e cada um deles vai tentar transformar aqueles 100 mil em 1 milhão, ou seja, 10 para 1, tá? Vai tentar bater uma meta desse nível. E por isso que vocês vão encontrar, por exemplo, na internet, muitos traders com resultados que são extraordinários, mas você tem que pensar que esse dinheiro não significa absolutamente nada para o fundo de investimento que eles estão trabalhando, tá? Aquilo é só um pedaço, tá? É só uma parcela. Então, por exemplo, quando eu vejo pessoas comentando, o mercado internacional é legal, cara, o mercado internacional é bem alavancado. Se você quer entrar para lá, o teu gerenciamento de risco tem que ser muito bom. Por quê? Os ganhos podem ser em dólar, mas as perdas também são em dólar, tá? Então é interessante você saber gerenciar onde você está entrando, como você está entrando, para ter o risco controlado, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, um monte de gente na internet fazendo promessa para vocês o seguinte: olha, vocês podem, com 5 mil reais, com 10 mil reais, fazer 1.000 reais por dia. Isso é até verdade, tá? Isso é até verdade. Porém, na prática, você vai ter que ter muita destreza para conseguir ter um resultado como esse, tá? Então, vamos dizer o seguinte: se o teu salário hoje, tá? Vamos fazer aqui uma pintura. Se o teu salário hoje é de 3 mil reais, vou botar assim, ó, 1, 2, 3. Se o teu salário é 3 mil reais, é o equivalente a quê? 2 salários mínimos, né? 3 mil reais é equivalente a 2 salários mínimos. Se você perder 1.000 reais, eu garanto para você que vai faltar comida na tua mesa, tá? Garanto para você que vai faltar comida na tua mesa, você não vai conseguir pagar alguma conta, tá? E 1.000 reais dentro do mercado financeiro não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Enquanto isso, um fundo de investimento que tem, por exemplo, aqueles 100 milhões que a gente falou lá, o cara está colocando em risco ali 2 milhões, entendeu? Uma fração. Desses 2 milhões, ele quer construir 10 vezes esse valor. E aí sim ele vai ter uma rentabilidade. É por isso que quando você vai olhar fundos de investimento, fundos imobiliários, ações de sei das quantas, você vai ver uma rentabilidade próxima entre 2%, 1,5% ao mês, tá? Por quê? Eles não colocam em risco todo o dinheiro do investidor. Eles querem fazer uma rentabilidade que seja dentro da realidade, tá? Então, como é que a gente pode transformar um salário, um valor que a gente tem em uma rentabilidade extraordinária, que é o que os traders profissionais fazem, tá? Que é exatamente o que os traders profissionais fazem. Como é que você vai poder fazer isso? Eu utilizo uma ferramenta, tá, chamada Conta Safe da Trade Arena, tá? Os alunos que operam comigo pelo Clube do Lucro, pelo Clube do Lucro, eles já operam por ela, tá? Eles já operam por ela.
E o que que eles fazem? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como utilizar. A gente faz um cálculo matemático com base no valor que você recebe. Vamos dar um exemplo de um salário de R$ 3.000, tá? Por quê? Provavelmente a faixa de valor que você deve receber, entre 12 e R$ 3.000. Tem pessoas que recebem mais, tem pessoas que recebem menos, tá? Mas vamos fazer um cálculo rápido para saber quanto você vai precisar para começar, tá? Em qualquer lugar que você for fazer aí, nesses cursos de internet normal, você vai precisar de pelo menos R$ 1.000 por contrato para você tentar encontrar um valor até R$ 100 por dia, tá? Para você completar o mês com R$ 2.000. Só que se a gente for ver, o risco para você fazer os R$ 2.000 é aproximadamente R$ 1.000, que não cabe no orçamento de uma pessoa normal, tá? Então, se a gente for dar uma olhada, a média de risco que um fundo tem é em torno de 5%, tá? 5%. Se você recebe R$ 3.000, o teu risco máximo é R$ 150, não é isso? Você vai ter R$ 150 de risco. Por que que eu falo isso? Porque R$ 150 não te afeta no mês, tá? Você consegue tirar R$ 150 do teu orçamento. Deixa eu botar aqui. Você consegue retirar R$ 150 do teu orçamento e colocar como um investimento nessa parte, tá? Tem que pensar que isso aqui é educação, isso aqui ainda vai transformá-lo em alguma coisa, tá? Na conta Safe é possível você transformar até 25 em até R$ 500. Se você fechar uma conta Safe por dia, que seria o melhor, o máximo, que é o que a gente costuma fazer aqui, você vai conseguir até R$ 2.000, o que é interessante para quem está começando com um investimento de até R$ 150 por mês. Tá? Então, aqui sim, você consegue, no final do mês, fazer o equivalente a mais R$ 2.000. Tá? Isso a gente faz ao vivo aqui, tá? No Clube do Lucro, com as pessoas. Então, ao final do mês, se tudo der certo, se você for devagarzinho, sem muita agoniação, você consegue ter aí aproximadamente 40% a mais, é isso, né? 40% a mais de rentabilidade. E isso sim faz sentido, tá? Então, como é que você vai utilizar? Bom, eu tenho uma estratégia que é bem interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ela é uma estratégia muito simples, tá? Uma estratégia muito simples. Ela utiliza apenas uma média móvel. Eu vou apagar todos os estudos aqui, porque aqui a gente está falando de mercado de hoje, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu utilizo dentro de retrações, mas se você utilizar em rompimentos, também vai funcionar muito bem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dia de hoje, tá? Dá uma olhada no dia de hoje. Esse gráfico está parado, tá? Antes de mais nada, não é porque é de noite que a gente está fazendo, a gente faz isso ao vivo, todos os dias, tá? Inclusive hoje, tá aqui o resultado. Qual é, qual é o sinal de entrada, tá? Para quem já opera, essa aula aqui é uma aula muito simples, você pode utilizar no seu dia a dia. Se você tiver paciência de observar os sinais, você vai ter um bom resultado, tá? Toda vez que você vê o rompimento do topo do dia, um topo principal, tá? Você tem alguma coisa para você ficar atento, vamos dizer assim, ó, eu vou ficar atento aos sinais que podem aparecer. Tá? O sinal que vai aparecer é o seguinte: se eu estou em uma tendência definida, fiz um rompimento de topo, tá? O nome disso é trap, uma armadilha. Tá? Você vai esperar o primeiro sinal, que é fechamento do candle negativo. A gente está vendo candles positivos. Aqui a gente teve até sinais, tá? Sinais interessantes de venda, ou seja, fechamento abaixo da média, como é o caso do candle número 17, como é o caso do candle número 23, como é o caso do candle número 26. Porém, esses candles, tá? Eles não são interessantes porque eles não romperam, anteriormente não romperam o topo anterior. Você vai esperar este rompimento, tá? O número 9, do candle número 9, é o topo dali, ó. Ele vem e faz o rompimento aqui, ó, no candle número 35.
No candle número 38, a gente tem o fechamento abaixo da média, tá? Você percebe como é algo bem simples. E aí a gente tem uma ativação. O que que é ativação? É o rompimento deste candle no candle subsequente, tá? No caso, número 39. Ele acionou e voltou para cima. Ok. Onde está o stop dessa operação? Se eu entrar aqui no candle número 39, meu stop tem que estar na máxima, tá? Tem que estar na máxima. Logo após a ativação, a gente coloca o stop nesta parte de cima. E a gente consegue ver que o preço desenvolve. Hoje foi um dia relativamente ruim, tá? Foi um dia relativamente ruim. A gente alcançou o primeiro alvo e depois a gente alcançou o segundo, tá? Mas isso não importa muito. O que eu quero mostrar para vocês? Esse sinal ele vai servir em praticamente todos os mercados, em qualquer situação. Vamos botar aqui no gráfico, por exemplo, de 60 minutos, tá? A gente consegue perceber que o gráfico de 60 minutos, foi o candle número 1 aqui, ó, teve o rompimento da mínima neste ponto aqui, ó, no dia de hoje, tá? Vou baixar para o tempo gráfico de 1 minuto novamente. Vou dar uma olhada aqui, ó, onde foi o rompimento. Ó. Eu consigo enxergar por conta desta barra. Inclusive, foi o rompimento do dia de hoje, tá? Rompimento da mínima do dia de hoje aqui. Isso, para mim, por si só, já é um sinal interessante. Porque se ele fechar acima da média, ó, a gente consegue perceber que esse fechamento aqui, ó, do candle número 126, foi o fechamento que aconteceu acima da média, tá? E teve ativação no candle subsequente, tá? Onde seria entrada? Entrada na máxima do candle número 126, um tique acima, stop abaixo do candle número 123. Esse trade a gente fez aqui ao vivo, tá? Esse trade a gente fez ao vivo, cravou os dois alvos, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque ele é um trade muito simples, é uma estratégia bem definida e qualquer um consegue executar. Tá? Qualquer pessoa consegue executar. Quantos pontos, quanto valeu esse trade? Por contrato, deixa eu ver quanto foi que pagou por contrato, aproximadamente R$ 95. A gente estava com 5 contratos aqui, fez uma parcial, tá? Por isso que deu 416. Mostrar aqui nossos alunos também estavam. Depois eu mostro aqui para vocês. Nossos alunos também estavam posicionados, tá? Então, se você conseguir fazer um trade desse por dia, tá? Só um, você consegue bater a meta da conta safe, que é o que a gente falou aqui. E o que que é a conta safe, afinal, que a gente sempre fica comentando? É uma conta de simulação, como essa aqui que vocês estão vendo, tá? Ó, tenho duas aqui, só que ela é uma conta de simulação que ela remunera dinheiro de verdade, tá? Então você não vai precisar desembolsar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês para ficar aprendendo. Você pode aprender a partir de R$ 25 com essa conta. E é o que eu passo para os meus alunos. Ó, vocês têm 3 meses para aprender a duplicar, triplicar e quadruplicar a conta. É possível, tá? Eu já consegui fazer isso, os alunos também estão conseguindo fazer. Tenho vários cases interessantes, pessoas que conseguem. Por exemplo, isso aqui é a Camila. A Camila foi uma das minhas alunas da época que eu ainda era da GDZ, tá? Ela mandou mensagem aqui para mim no dia 30, inclusive, e comentou: Oi, Jimmy, bom dia. Como é muito corrido durante o dia, queria te dar um retorno da Prime. Hoje eu bati a meta para passar para o segundo contrato, olha só, segundo contrato, tá? Quero mais uma vez agradecer pelo material que virou carro-chefe para minha busca pela consistência. Antes ficava muito ansiosa para conseguir resultados, bater metas. Atropelava as coisas, me perdia, acabava perdendo tudo. Hoje é o 16º dia. 16º dia de pregão, tá? A gente está falando o quê? De 3 semanas, quase um mês, tá? E eu consegui bater a meta. Geralmente tem um pouco tempo pela manhã para operar. Então, de fato, ter aquela estabelecida me ajudou bastante. Tá? Isso aqui é um case real, tá? Falei para ela que fiquei feliz. Isso aqui é uma operação em conta safe, tá? R$ 500. Mas o outro aqui, ó, é em conta real, tá? Ó, da Genial. Fez R$ 376. E não ficou por aí, tá? Ela continuou fazendo esses resultados dela. Vamos baixar mais para cá.
Esse aqui, ó, R$ 512. Essa estratégia, inclusive, foi uma operação que eu tinha mostrado para ela, que era uma operação por dia, tá? Justamente porque tem pessoas que não conseguem operar todos os dias. Tem gente que não consegue, é normal isso, tá? Ou porque trabalha, ou porque tem uma outra atividade, e aí não consegue. Eu sempre digo o seguinte: você tem que ter pelo menos uma hora no mercado para você conseguir uma boa operação, tá? Hoje, por exemplo, beleza, na conta safe a gente conseguiu fechar positivo aqui, né? A gente conseguiu pegar essa operação, foi bem legal. Teve essa operação de venda, mas o mercado estava muito ruim para vender. Pode ver que ele demorou bastante para dar alvo, embora ele tenha pago, tá? Uma estratégia bem simples. Se você focar só nela, você vai perceber que ela dá duas ou três operações muito boas durante o dia. E é o que eu digo, você tem que ter pelo menos, tá? Pelo menos, tá? Se você não tiver condição, entra pela conta safe, tá? Pelo menos três chances, tá? Por quê? Vamos dizer que você errou a primeira. Eu errei a primeira. Eu errei a segunda, mas quando eu acertar a terceira tem que lavar a alma, tá? A terceira é para lavar a alma. É o que a gente costuma fazer aqui. Nem todas as operações que a gente faz são positivas, mas a gente tenta sair positivo no final de todas as operações, tá? Não precisa ter pressa, é o tipo de coisa que dá certo. Se você está aprendendo, essa estratégia, na minha opinião, vai te dar resultado em pouco tempo, tá? Quanto tempo você vai demorar para aprender isso, tá? Para os alunos que começaram do zero no presencial, demora em torno de uma semana, tá? Uma semana para a pessoa aprender a utilizar ferramentas, para depois aplicar a estratégia. Eu sempre digo que o principal é você aprender a utilizar essa plataforma. Se você aprender a utilizar essa plataforma, você consegue operar qualquer mercado do mundo, qualquer um mesmo. Nasdaq, aquele outro, qual é o nome? HK50, Opera Forex, tá? O que você vai precisar, além da estratégia, é ter um bom gerenciamento, aceitar a perda quando ela vier. O que vai acontecer? Você vai conseguir recuperar e gerenciar o teu capital. Por quê? Você muitas vezes vai fechar negativo. Tá? É normal a pessoa perder dinheiro de vez em quando. Tá? É normal que isso aconteça. O que não é normal é você perder sempre. Tá? O normal é vencer. O normal é você conseguir fechar positivo. De vez em quando você vai perder, mas você tem que fechar positivo na maioria das vezes. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no Clube do Lucro, que é a turma CLD, tá? Turma do Clube do Lucro Diário, tá? Vocês estão provavelmente aqui nesse aqui, ó. Tem uma galera que não conseguiu entrar, tá? Mas vai ficar gravado. Ó, aqui vocês estão no grupo aberto, onde a gente conversa, tá? Aqui é bem bacana também, as pessoas dão muito suas opiniões. Esse aqui é o Raí, tá? Ele é policial militar em Parintins, tá? Não pôde estar com a gente, então ele fica pela internet, tá? Ele fechou aqui positivo R$ 230 e na conta real R$ 58. Então ele já entendeu que você não tem que ter pressa, né? Você não tem que ter pressa para alcançar os seus objetivos. Você tem que ter pressa de aprender, de estar na direção correta, para conseguir ter os resultados consistentes, tá? Vamos dar uma olhada mais para trás aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ó, esse aqui pegou a estratégia, ele automatizou a estratégia, a gente consegue perceber que o resultado é muito bom. Vamos dar uma olhada mais para cima, para a gente ver essa galera. Gisele também, gente boa. Vamos ver aqui. E o Clube do Lucro Diário, ele é a minha turma fechada. Até a gente já tem aqui, ó, mais de 40 membros, onde a gente apresenta. A maioria é dos nossos mentorados desse mês. Teve um resultado fantástico, já fechou mais de 4 contas. Teve um colega nosso que é dentista aqui, ó, até mostrando que ele estava operando. Ninguém pode saber o nome dele, hein? Ele estava operando lá enquanto estava em negociação também. Então, a gente faz muito isso, tá? Todo dia a gente mostra os resultados, todos os dias. Todos os dias a gente mostra o resultado. Isso aqui fez R$ 1.112 na conta Safe. Então, essa turma é uma turma fechada, onde todo dia a gente faz essas operações, tá? Então, vou fazer uma oferta para vocês, quem quiser participar com a gente, tá?
Vou tentar fazer essa live noturna, ela ser um pouco mais, como se diz, uma live mais recorrente, tá? Se você está dizendo assim, pô, em mini índice eu não gosto, gosto de dólar. Cara, dólar também dá a mesma coisa, tá? Depois do rompimento, ó, desses topos aqui todinho, ó, o primeiro sinal de venda que ativou foi esse aqui do número 16, tá? Não, foi esse aqui do número 19, tá? Ele ativou e esse aqui andou, cara. Deu mais de 20 pontos, tá? Nesse caso, o stop ele tem que ficar na máxima que ele deixou aqui. Um stop de 5 pontos para um ganho de até, vamos deixar até o fechamento para cima, ó, 17 pontos. Então é 3 para 1, né? É uma relação bem positiva para quem entende de gerenciamento, tá? É um 3 para 1, foi até um pouco mais do que o segundo alvo. Acho interessante isso, vocês têm uma relação positiva. Vamos ver o Bitcoin aqui, ó, Bitfoot. Bitfoot também, tá? É um padrão que eu gosto de operar. Olha aqui, ó, que legal. Mesmo o mercado em queda, tá? Mesmo o mercado em queda, eu gosto de operar muito no 1 minuto, tá? Não me julguem. Não gosto de stop longo, não. Logo depois de uma queda vertiginosa, tá? A gente consegue perceber aqui que o primeiro sinal comprador foi o candle número 109 aqui, ó. Candle número 109. Se a gente for levar ele em consideração, tá? Ele alcançou os dois alvos, o que é interessantíssimo. Vamos ver quantos pontos foi isso aqui. Foi R$ 46, tá? O Bit ele é bem levinho, tem que botar mais contrato para poder ganhar mais dinheiro com ele. Mas também é possível, tá? Essa estratégia ela serve muito para futuros, tá? Vou botar WSP Futuro, que é o micro SP500 aqui na Bolsa Brasileira, tá? Ele funciona melhor nos tempos maiores. Mas a gente consegue perceber, por exemplo, que quando houve. Lembra que eu falei sobre os institucionais? Depois de rompimentos importantes, ó, no SMC eles vão chamar isso de captura de liquidez, tá? Depois de rompimentos importantes, a gente vai perceber que eles são os primeiros movimentos que aparecem para dizer, para ele discriminar que está acontecendo uma movimentação importante. Então, com uma característica relativamente simples, vocês vão conseguir ter esses resultados. A Patrícia está dizendo que meu áudio está baixo. Meu áudio está baixo aí para vocês, pessoal? Comenta aí. Vou pedir para vocês comentarem. Vocês não comentaram nada no chat. Tá certo? Nessa Bolsa Nacional, a gente consegue operar micro SP, consegue operar índice futuro brasileiro, a gente consegue operar dólar futuro, vou botar aqui WDO, tá? Dólar futuro, a gente consegue operar Bitcoin futuro, a gente consegue operar Ethereum futuro, deixa eu botar ETR, né? Ether Future, o Revelino disse que tá ok lá no dele. Ethereum futuro, tá? Tem Solana futuro. Então, para quem gosta de cripto e não quer sair do mercado nacional, acho interessante, tá? Por que que eu não gosto muito? Olha só que coisa linda aqui, ó, nos 5 minutos, tá? O mercado vem, rompe o fundo, ó, no candle número 22. E aí ele dá um sinal comprador. Esse sinal comprador, para cima, quase deu alvo, tá? Não deixaria voltar. Mas depois do rompimento de topo, ele deixou um sinal vendedor no candle 30. Ou seja, a pessoa que comprou conseguiu levar e a pessoa que vendeu também conseguiu levar, tá? Aqui, ó, aqui número 30. Então, na minha visão, essa é uma estratégia que é muito simples, qualquer um pode utilizar, tá? Como identificar uma ativação? Muito boa, Antônio. Gosto disso, quando vocês perguntam. É assim, ó, dá faca e o queijo para vocês, hein? Para vocês participarem já com lucro, tá? Vamos considerar o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, nesse ponto eu vou desenhar um topo e eu tenho candles positivos indo na direção desse topo, tá?
ao rompimento desse topo aqui, ó. Vou traçar uma linha amarela para identificar esse topo rompido bem aqui, ó, tá? A gente vai ter a média de 8 períodos passando por aqui, ó. Por que a média de 8 períodos? É uma média curta, tá? Uma média rápida. Então, quando ele começar a ficar para baixo, vocês vão começar a enxergar candles menores ou candles vendedores, tá? Isso aqui ainda não é o sinal. O sinal acontece quando ele tem o primeiro fechamento abaixo da média. Ele fechou abaixo da média, mesmo que ele deixe pavio aqui, ó. Tá? Mesmo que ele deixe pavio. Esse aqui é um sinal de ativação, de venda. A ativação acontece quando ele rompe o candle desse aqui, mas tem um detalhe, tem que ser no próximo candle, tá? Tem que ser nesse candle aqui. Se esse candle fizer isso aqui, ó, bem pertinho, já não vale mais essa ativação, tá? Aí a gente pode considerar que é esse aqui. Mas vamos dizer que ele fechou positivo. Se esse candle fechou positivo, ele não vale também, tá? Só vale se fechar abaixo da média. Vamos dizer, fechou aqui, ó. Ah, não está valendo, tá? Você vai ter que esperar outro candle fechando abaixo. Aí aqui sim, ele vai ter que romper esta mínima, tá? Com o próximo candle. Tem que romper no próximo candle. Aí sim, a gente tem a ativação, tá? Não é no fechamento desse aqui, é no rompimento do candle anterior. E o alvo é, pelo menos, esta proporção, levando em consideração o topo anterior, tá? Essa proporção para baixo, tá? Para quem entende um pouco mais de SMC, para quem já entende um pouco mais de análise técnica, pode levar até o fundo anterior ou até o topo anterior. Não tem problema, tá? Mas eu sempre sugiro vocês fazerem uma realização parcial, que isso vai garantir para vocês parte desse lucro dentro do bolso de vocês e vocês vão conseguir enxergar o preço se desenvolver, tá bom? Que outra estratégia eu também utilizo? Manejo de posição, mas essa eu vou deixar para a próxima aula, tá? Manejo de posição, essa eu vou deixar para a próxima aula. Essa aqui é uma estratégia simples, é fácil de fazer, qualquer um consegue acompanhar. Eu diria que das operações, é a mais assertiva que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar variações dela com o nome de 9.1 do Larry Williams, tá? Mas eu utilizo essa configuração aqui da média. 8 períodos exponencial, tá? 8 períodos exponencial. Pode anotar aí. Quanto ao contrato? O contrato do índice é R$ 100. Mas, como eu falei para vocês, eu não utilizo conta real. Eu utilizo aqui, ó, conta safe da Trade Arena, tá? Tem aula me explicando lá no YouTube. Acho que essa aula vai para o YouTube, tá? Que vocês podem assistir aqui, ó. A gente consegue perceber, ó, ver top traders completos, premiações da conta safe, tá? É uma plataforma que ela vai criar uma conta de simulação na tua conta do Profit e você vai conseguir operar por lá. É isso que eu estou falando. Você não precisa ter muito capital para começar a ter resultados como esses. Ó. Por exemplo, nos últimos 15 dias, o tal do Dudu fez praticamente R$ 5.800. Tem premiação de todos os valores, ó. 297, R$ 300. Vocês vão conseguir fazer, na minha visão, para quem é iniciante, no mês, R$ 2.000 dá para fazer, tá? Fechando uma conta safe por semana, tá? Você consegue chegar lá. Não precisa ficar depositando dinheiro, que eu acho que isso que é o mais importante. É você não ficar alimentando isso, porque senão vai se tornar um vício, tá? Se a gente for olhar, é uma plataforma super confiável, tá? Já trabalho com ela há mais de um ano, conheço várias pessoas que operam por ela, tá? Tive que tem gente que já tirou mais de R$ 100.000 nesse negócio. É claro que essa plataforma ela vive das perdas das pessoas. Estão mostrando aqui os vencedores, mas não mostram os perdedores, né? Mas, como eu mostrei aqui, ó, na turma do Clube do Lucro, as pessoas só operam por ela. Conta safe, está escrito aqui, ó. E todo dia, ó, conta safe, ó. E todos os dias eles batem a meta. Ó. Isso aqui provavelmente conta safe, tá?
R$ 400. Ó, essa conta safe aqui, ó, acho que esse aqui, deixa eu ver se foi minha, não é minha não. Conta safe batida em um dia aqui do Amauri, ó, ele fez R$ 284. Essa aqui também, ó, conta safe, ó, o Diogo, tá? Então a gente faz isso todo dia. Todo dia a gente mostra um pouquinho desses resultados, tá bom? Qual tá um time frame que você opera? Cara, eu opero no 1 minuto, tá? Eu entro no 1 minuto. Porém, os estudos que eu faço são em 60 minutos, no gráfico de 15 minutos, mas a entrada é no minuto. Por quê? 1 minuto tem stop mais barato. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de stop caro. Stop caro para mim é de última. Você tá operando e tem um stop, sei lá, R$ 200. Eu odeio isso. Mercado muito lento às vezes. Não dá essa oportunidade, né? Então eu uso dessa forma. Tá bom? Bom, vou fazer uma oferta para vocês, para quem quer participar, vocês já conheceram aqui como é que funciona, tá? Eu tenho dois planos, tá? O plano presencial e o plano online, tá? O presencial e o online. Vou ter presencial, presencial. O que é o presencial, tá, pessoal? O presencial, na minha visão, é o treinamento mais completo, é o meu diferencial, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de enxergar os alunos vencendo. Quando eu vejo que um aluno conseguiu aprender, como foi o caso da Camila, como é o caso da Mauri, como é o caso do Renan, tá? São os alunos do presencial, é muito satisfatório ver essas pessoas tendo os próprios resultados. E assim, nenhum aluno reclama quando tem as aulas aqui. Eles pensam, ah, cara, entendi agora como é que funciona, tá? E do presencial tem um plano de 5 semanas, tem o plano de uma semana, né? E o plano de uma semana, semana, tá? Uma semana dá para operar? Vou ser bem sincero para você. Se você já opera, se você já sabe operar o próprio Pro, o plano de uma semana, para você conhecer, é o ideal. Tá? Em uma semana você vai conseguir enxergar as operações, já vai aprender como é que funciona isso. Em uma semana tu já pegou toda a manha e entra para o Clube do Lucro, tem um acesso, eu falo um acesso trimestral, tá? Ganha um acesso trimestral do Clube do Lucro diário. No caso dos 5 semanas, o teu acesso ele é vitalício, tá? Não paga mais nada. É o tipo de coisa que eu acho legal trabalhar com isso, né? Você, pô, tem um investimento interessante para participar do grupo, os horários de operação. Os horários de operação em ambos os casos são de 8 às 11 horas da manhã, tá? São de 8 às 11 horas da manhã. O valor, tá? O valor do plano presencial de 5 semanas, tá? É 2.500, tá? Os alunos pagam isso. O plano semanal é 495. Mas, para quem está aqui nesta live, tá? Deixa eu ver, ó, tem 9 pessoas. Vou já anotar o nome de vocês, tá? Manda o nome de vocês aí para eu salvar aqui depois. Para quem tiver aqui, eu vou dar R$ 1.000 de desconto, tá? Vou dar R$ 1.000 de desconto, podendo parcelar em até 3 vezes se você quiser, tá? Para quem está nessa live. Quem está vendo no YouTube, perdeu, tá? Como diz o nosso ministro aí, perdeu, mano. Para quem está na live aqui, consegue esse desconto, dou R$ 1.000 de desconto, dá para parcelar em 3 vezes sem juros, tá bom? Tá ok, beleza. Bruno, né? Então manda mensagem para mim no privado. E o plano semanal 495 para quem já sabe operar, repito, o plano semanal é mais interessante, tá? Você vem aqui, passa uma semana com a gente, apresenta, pá. Se você já sabe operar, em uma semana eu garanto que tu recupera esse valor, tá? Ganha 3 meses de clube do lucro para ficar com a gente. Se quiser, vem para cá também, tá? Tá valendo para você também essa promoção. E eu tenho o plano somente online, tá? Online. Vamos dizer assim, cara, eu não moro aqui em Manaus, ou não dá para eu estar aí presente. Acontece também, tá? O online eu tenho um plano trimestral, tá? Do Clube do Lucro Diário. Esse aqui é mais em conta, tá? 397. Porém, para quem está aqui, quem se inscrever pelo link da Warren, que é a corretora parceira,
Está sempre com a gente, olhem Warren Elliott, tá? Eu dou R$ 100 de desconto para você que está aqui. Eu trabalho dessa forma, acho interessante para quem está na cidade de Manaus. Quase sempre eu dou um dia presencial para você dar uma volta aqui, conversar com a gente, conversar com a turma e ter esse apego mais próximo, né? Porque o mercado financeiro ele é um ambiente muito solitário. Você vai perceber que as pessoas estão muito do online, estão lá em São Paulo, estão lá no Paraná, e aí o cara só ganha, né? Nunca mostra que perdeu. O cara sempre ganha, o cara é invencível. Mas quando você vai aplicar a técnica do cara, uma técnica que não dá para tu aplicar, tu não consegue enxergar aquilo acontecendo, né? E aí você começa a perder sozinho, você não consegue ter os resultados que você quer. Então aqui não, aqui a gente faz ao vivo, faz na frente de todo mundo. Os alunos, deixa eu ver se tem algum aluno aqui para ver se ele pode dar algum depoimento. A Mauri está aqui com a gente. Fala, Mauri. Vou liberar teu microfone para dar um depoimento aqui para a galera. Vamos ver se a Mauri está disponível aí para a gente. Ó. Fala, Jimmy, tudo bem? Fala, Mauri. Conta um pouquinho do teu depoimento aí da mentoria presencial. Como é que está sendo a tua experiência? Falando em algumas poucas palavras, eu tinha curiosidade em conhecer, eu via muitos vídeos aparecendo na internet, alguns patrocinados, outros não. E numa dessas, assistindo essas aulas, apareceu o Jimmy, né, para mim. Falei, pô, vou tentar, vou ver como é que é. Conversei com o Jimmy, foi sempre bem recepcionado as pessoas e tal. E eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado, mas aí o Jimmy foi com toda a paciência, mostrando a primeira plataforma. Em uma semana, graças a Deus, a gente conseguiu aprender a usar a plataforma, foi aprendendo algumas estratégias e com o tempo aí a gente está cada vez mais aperfeiçoando, né? O Jimmy, graças a Deus, é um cara que tem uma metodologia bem fácil de ensinar, a gente vai aprendendo ali, ele vai ensinando métodos ao longo dos dias aí pra gente, e graças a Deus a gente está cada vez mais aperfeiçoando e elevando aí o nível, né? E no clube diário, para quem quer também participar, tem muita gente lá que já está nessa pegada também, vai dando dica. Ali vai virando, querendo ou não, uma família ali do trader, né? Trader amazonense aí da galera fazendo parte. E é isso, meu amigão. É isso aí. A Mauri é um cara que teve assim, uma experiência fantástica. Ele falou para mim o seguinte, cara, dá para aprender mesmo? Eu falei, rapaz, se você se dedicar, você vai aprender. Para que que eu fui falar isso, hein? O cara chegou na primeira aula, aprendeu um pouquinho na outra aula, já estava utilizando manejo de posição. E é o operacional que ele faz hoje, tá? Ele não se prendeu somente ao que eu falei também, ele já foi procurar outros setups com base no que eu falei, e hoje ele consegue, ele não precisa mais da minha opinião. Entendeu? Eu acredito que o ideal não é você ficar preso a uma pessoa, a um mentor, depender que o cara fale, não é para comprar aqui, é para vender aqui, mas que você sozinho consiga dar os seus próprios passos. Tá? Porque quem aprende não depende, a verdade é essa. Né? E depender dos outros, mesmo que seja assim, amigo, camarada, que nem a gente é aqui, mas não é legal você ficar refém daquilo. Ah, porque o outro cara está tendo um dia ruim, aí eu vou ter um dia ruim também. Não. Vocês conseguem, dentro do próprio formato que vocês vão descobrir, ter esses resultados que eu falei para vocês, tá? Quanto que consegue fazer? Como eu falei, um iniciante consegue fazer até R$ 2.000 no mês, com tranquilidade, tá? Você consegue pagar, inclusive, esse presencial com os resultados da conta Safe. Inclusive, o Amaury deve estar por aí também. Deve estar bem perto aí de fechar a última conta. Quando ele fechar a última conta, na semana que vem, ele fecha duas vezes essa de 500, ele vai fechar os R$ 1.500, que foi o que ele pagou aqui na época do promocional que eu lancei para ele, tá certo? Então, pessoal, vamos às perguntas aqui. Pode mandar perguntas aqui para a gente. Tem 8 pessoas aqui. Antônia Maia, beleza, Antônia? Já salvei seu nome aqui. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir de vocês as dúvidas que vocês têm. Estou vendo aqui várias pessoas. Temos 8 pessoas na live. Pô, vocês são bem calados, hein? Ative turma mais conversadeira. Bom, pessoal, vou finalizando a live por hoje. Vou fazer uma outra live outros dias aí. Vamos tentar fazer um pouquinho mais.
frequente, tá? Porque assim, as aulas eu costumo passar muito para os alunos do online, tá? Normalmente no online. Revelino, eu não sei nada sobre isso. Revelino, entra em contato comigo aí que eu passo para ti umas aulas interessantes. Pode começar a procurar, a criar conta na corretora já para começar. Antônio já disse que não tem consistência, tá? O teu problema é alavancagem. Se você está dizendo que não tem consistência, é porque tu já tentou vários setups. Então, provavelmente você ganha um pouquinho na semana, aí quando está chegando num dia acaba devolvendo tudo. Isso é uma questão de gerenciamento, mas principalmente por conta da alavancagem. Você está operando um dinheiro que você não deveria mais perder, não é isso? Você não pode mais perder, né? Eu tive alguns alunos assim, já que, cara, não posso mais perder. Então, beleza. Se tu não pode mais perder, tu vai começar com esse gerenciamento, tá? Tá ok? Eu vou mandar o link lá para vocês criarem a conta da corretora da Warren, tá? Que é a nossa parceira. Ela dá essa plataforma aqui gratuita, desde que vocês operem um mini contrato por mês, tá? E eu, inclusive, subi uma aula hoje de como operar em conta real para garantir a gratuidade do Profit, tá? Pelo menos R$ 200 para ativação, tá ok? Então, pessoal, vão ficando por aqui, já é 8 horas da noite, uma horinha de aula, tá certo? Para também não prender muito vocês. O setup é esse. Vou deixar disponível no YouTube para vocês acessarem quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, tá? E vou deixar o link para vocês se cadastrarem, tá? Para quem quiser entrar no Clube do Lucro, essa promoção é válida essa semana, tá? Então não vão perder a oportunidade. Manda mensagem, tem apenas 3 vagas para o presencial, tá? 2 já estão ocupadas. Uma, inclusive, já está vindo aqui, que é a Zandra, tá? De vez em quando ela dá uma passadinha aqui. Zandra é uma mulher que já operou vários mercados também, já construiu robô para mercado. Então, tudo isso aí é interessante de vocês conhecerem, tá? O mercado não é apenas day trade, tá? O mercado ele é um universo enorme, onde você pode transformar um determinado valor e ir aplicando em outros pontos interessantes, até você transformar o que a gente chama de bola de neve, né? Você vai crescendo a bola de neve até o ponto onde o dinheiro que você tem, por exemplo, tem o dinheiro guardado em cripto. Eu gosto muito de investir em cripto, né? E esse capital eu estou esperando ele crescer cada vez mais. Não tenho intenção de tirá-lo agora. Então a gente vai, com o tempo, descobrindo como investir bem, tá? Para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo, tá certo? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê aí amanhã, pessoal, lá no grupo de traders da cidade de Manaus, pessoal. Até mais.